No programa Chimarrão com Dom da semana passada, na terça-feira, portanto, eu busquei rapidamente definir um pouco do que é o fascismo, de como o fascismo se dá, principalmente em dois pequenos vídeos com duas características, a meu ver, centrais. Uma, como que usando óculos que alteram a realidade, negam o que existe e colocam no seu lugar a fantasia, o delírio. O fascismo acontece como mudança da realidade, que passa a ser uma fantasmagoria, um teatro que todos seguem cegamente. Desculpem aqui, seguem cegamente. Essa foi uma primeira característica do primeiro vídeo que eu rodei e que vocês podem assistir, quem não assistiu ainda, no chimarrão da terça-feira da semana passada, dia 10. E a segunda característica é o mau caratismo, o mau caráter natural do fascismo. O fascismo não somente nega a realidade, mas nega também a eticidade, o comportamento coletivo ético das pessoas. E, portanto, também a sua moralidade como representação destes coletivos em que vivem as pessoas que devem defender como campo objetivo de realização democrática, através do diálogo, através da luta, da reivindicação, das mobilizações, etc. Neste vídeo agora do nosso chimarrão deste 17 de janeiro de 2023, eu trago aqui para tomar chimarrão conosco um querido professor, um sábio, que nos explica de maneira simples as características do fascismo. E quando nós falamos em fascismo aqui, não nos referimos a algo assim etéreo, a algo ilusório, a uma teoria. Não, nós falamos do que aconteceu em Brasília, e o que aconteceu na capital federal é decorrência de uma sucessão de ações violentas, brutais, atentatórias ao país como um todo, como começamos a entender. Em assim sendo, é preciso entender esta força que movimenta as pessoas que fizeram aquilo e que fizeram antes, e que o professor menciona aqui no nosso chimarrão. Então nós ouviremos o professor e logo após farei alguns acréscimos que me parecem necessários. Inicialmente peço perdão por não identificar o professor aqui, exatamente porque ele não se identifica. Ele não disse o seu nome, não disse onde leciona, onde pesquisa, mas o que ele diz é tão bom, é tão qualitativo, é de tão fácil compreensão, que merece ser apreciado, absorvido e consumido por nós, assim mesmo. Eu pessoalmente não gosto de apresentar nada de pessoas que não se identifiquem. Mas nesse caso, há uma identificação do professor com as definições robustas e com a visão que ele tem
ao concluir o vídeo. Isto é uma identificação geral com aquilo que é mais decente e justo que tem que acontecer em nosso país. Então vale a pena a gente ouvir. Se vocês conhecerem o professor, ou se ele mesmo der o prazer de assistir esse nosso programa, se identifiquem aqui no comentário. Diga seu nome, onde leciona, suas pesquisas, suas obras, porque nós queremos aproveitar essas grandes contribuições intelectuais do nível do nosso querido convidado para o chimarrão de hoje nos dá. Temos que aproveitar. Isso tem que ser compartilhado democraticamente para que todos se formem, para que todos se fundamentem, para que todos se orientem, para que todos tenham balizas a seguir. Não sigamos mais soltos como vem ocorrendo em nosso país. Logo após, então, o nosso querido professor falar, eu volto para concluir a nossa chimarreada nesta edição do Chimarrão de hoje. Por muito tempo se tolerou esses acampamentos e se tolerou esse realejo fascista dentro do país, principalmente não se reconhecendo o fascismo como ele de fato é. O fascismo é racista, é excludente, é antidemocrático, é autoritário, é contra todas as formas de participação popular. Essa é a alma do fascismo que se uniu no Brasil a um fundo antigo, conservador, escravocrata, que se mantém em parcelas importantes da sociedade, que se sentiram ofendidas ou prejudicadas por um processo de ampliação da cidadania e dos direitos dentro do país. Não é possível negociar com essas pessoas. O fascismo se caracteriza claramente como alguma coisa além da política. Ele já foi dito por vários autores, uma meta política. Nesse sentido, é visto como sendo uma própria forma de vida, de viver, de se achar e se entender no mundo. Por isso, parece para nós democratas ilógico e irracional. Temos que combater o fascismo. E o combate não pode se dar apenas nos tribunais superiores, não pode se dar apenas através de medidas legais e que são fundamentais, mas devem estar também embasados numa mobilização popular que envolva e defenda as instituições. Não é um governo do PT, não é o Lula, não é uma frente ampla democrática que está sendo colocada em questão. O que está sendo colocado em questão hoje no Brasil é a democracia, é a liberdade de todos nós, é a igualdade perante a lei, é fundamentalmente a luta contra o racismo, contra a discriminação étnica, de gênero, social profunda que existe no país. Por isso, todos nós temos que nos mobilizar, apoiar as instituições na luta contra o fascismo. Viva a democracia! Não fique parado, faça alguma coisa, mobilize amigos, familiares na luta contra o fascismo. Bom, o professor disse e falou claramente, mas eu tomo só 2 pontos para concluir, que fazem sentido com o que nós vimos trabalhando aqui em nosso canal. O primeiro ponto é que o fascismo, muito bem definido, ele fala como fascismo, é a mesma coisa, o fascismo é um terror, não é brincadeira. E as suas ligações com o que há de pior historicamente no povo devem ser relevadas por nós, estudadas por nós, compreendidas por nós. Ninguém muda nada se não compreender o que quer mudar. Então é preciso compreender. Esse primeiro ponto que eu destaco aqui, conclusivamente, nosso chimarrão, me parece de altíssima relevância. Elevarmos o nosso nível de compreensão para não distorcermos a realidade, não mascararmos a realidade como fazem os fascistas e os seus irmãos gêmeos fundamentalistas. Segundo destaque que dou aqui ao que falou o professor, é com relação à mobilização popular, que é outro ponto fundamental
que temos trabalhado aqui no nosso canal. O professor sugere então que inclusive nós façamos a nossa parte, conversemos uns com os outros, tratemos uns com os outros, nos reunamos para debater o que é o fascismo e, sobretudo, a nossa posição como povo democrático que somos. É exatamente isso. Eu tenho feito isso. Não perco a oportunidade de fazer isso se eu sentir que vale a pena. Supermercado, caixa de supermercado, trabalhadores e trabalhadoras de supermercados. Esse sábado aqui debaixo de chuva, carregando um carrinho de transportar compras. Caminhei quilômetros para fazer uma compra, mas valeu a pena pelas conversas que tive com os trabalhadores e trabalhadoras dentro do supermercado. Com cada um, enquanto eu pedia auxílio para me encaminhar para uma prateleira, me encaminhar para outra, para me ajudar a ver os preços e tal. Me deparei, inclusive, com um rapaz que trabalha no açougue, que é encantador pela forma como ele critica o fascismo. Nós temos que conversar, então, porque, inclusive, aí nós descobriremos pessoas que surpreendem. Conversarmos com os outros, nos mobilizarmos aos outros. Mas, atenção, a mobilização tem que ser nacional. Porque o nosso país é atacado nesse momento. O que se chama de democracia aqui é a definição constitucional da nossa convivência como povo brasileiro. Uma convivência coletiva, uma convivência construtiva, uma convivência de construção da independência nacional do nosso país, uma convivência de emancipação da classe trabalhadora que ocupe o seu lugar como principal porta-voz dos interesses mais sentidos e mais essenciais da nossa República. A classe trabalhadora é que sabe o que sente, então ela precisa se mobilizar, precisa se movimentar. Nessa mobilização acontecem alguns fenômenos. Um deles é que nos educamos muito mais, conversamos, aprendemos e ensinamos muito mais nas multidões. Segunda característica, nós esmagamos o fascismo, que precisa ser expulso do nosso país. As pessoas trabalháveis precisam ser curadas dessa tragédia, desta delinquência, desse delírio, dessa psicopatia terrível coletiva que é o fascismo. E as outras precisam ser punidas severamente com o peso das leis constitucionais e do Código Penal. Então nós temos que praticar esta mobilização. Mas atenção, a mobilização em massa no país não acontecerá de modo espontâneo. O espontaneísmo sempre é perigoso e pode dar caldo para o fascismo. É preciso que as entidades da classe trabalhadora, os sindicais, as centrais sindicais, os partidos assumam a sua obrigação de chamar o povo porque o povo quer. O povo quer ir às ruas, organizar agendas em todo o país e mobilizar o povo brasileiro. Senão, o governo Lula, como alerta o professor, não aguentará até o fim do seu governo. Enfrentará um outro golpe, talvez de proporções muito mais organizadas e destrutivas do que esta tentada em Brasília no dia 8 de janeiro. Então, esta obrigação é nossa. Individualmente, nós temos o dever de ir nos preparando já, desde agora. Mas, coletivamente, é hora de nós fazermos um levante nacional para protegermos o governo Lula, para protegermos nosso país, para levantar o nosso país e colocá-lo no lugar em que ele merece estar, que é o lugar da democracia, é o lugar da paz, mas antes da justiça econômica, da justiça social, para que possamos distribuir os frutos de toda esta produção entre nós, para que não haja mais a doença da desigualdade, a doença da injustiça que discrimina e que joga ainda as pessoas nos braços do fascismo e todas as suas decorrências. Esta é a grande tarefa, inclusive não somente das centrais sindicais, dos sindicatos, movimentos sociais, dos partidos, mas do próprio governo Lula. Incentivar, chamar essas organizações para que elas mobilizem o nosso povo.
Não é brincadeira o que nós vivemos agora na antessala de uma guerra civil. É isso. Muito obrigado, professor. Por favor, coloque aqui o nome do professor e já aproveitem e deem likes, inscrevam-se no canal, ativem o sininho para receber as novidades, compartilhem este vídeo e deem o apoio que nós sempre pedimos aqui, porque é absolutamente necessário pelas dificuldades que vivemos aqui neste momento. Abraços proféticos e revolucionários enquanto expulsamos o fascismo das nossas vidas e do nosso país.